Saudações, irmãos e irmãs, consoante seu fuso horário. Eu me chamo Antônio Jacinto Domingos dos Santos e venho por este meio comunicar sobre um tema muito importante, que é a graça. Bem, o que é então a graça? Certamente você já ouviu falar que a graça é o favor imerecido feito ao homem por Deus. Mas será que é só isso? Algo que foi feito e perdeu seu efeito? Claro que não. A graça é algo que vivemos com ela até os dias de hoje, no nosso cotidiano. Não apenas algo passageiro ou um nível a que se deve atingir. A graça é muito mais que isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: graça e paz da parte do nosso Deus. Entenda, graça e paz da parte do nosso Deus. Aqui nesse versículo nos mostra que graça e paz vêm de quem? Vêm de Deus. Então, por que isso veio até o homem? Isso nos levaria no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6 a 7, que diz: e viu a mulher que a árvore era boa, e que era também agradável aos seus olhos, desejável, e que também era desejável para o entendimento, e tomou do seu fruto e a comeu, e deu também ao seu marido, e ele também a comeu. 7. E os seus olhos foram abertos, e conheceram que estavam nus. Cozeram para si folhas de figueiras e fizeram de aventais. Entenda que este ato distanciou o homem de Deus, não Deus de homem, mas Deus, sendo tão misericordioso, ele mesmo restabeleceu a ligação com o homem. Como? Pela pessoa de Jesus. Pela pessoa de Jesus. Como então o homem poderia voltar a ter a ligação com Deus? Bem, em Romanos 5, 16 a 17, diz assim a palavra do Senhor: se por uma só ofensa veio a morte sobre este, muito mais aqueles que receberem a graça e a justiça de Deus reinarão por um só, Jesus Cristo. Como? Pela ofensa de um, a morte reinou sobre todos. Entenda que foi a ofensa de um que fez com que a morte reinasse sobre todos. O ato de justiça de um fez com que todos vivessem em superabundância da graça. Aleluia! O que então a graça faz? A graça ajuda o Espírito que está em ti a operar como deve ser. Quanto mais graça você tiver, mais revelações de Deus você vai ter. Quanto mais graça você tiver, mais a voz de Deus você vai ouvir. Como então? E quanto mais graça você tiver, mais favores de Deus você irá viver. Como então posso fazer para aumentar a minha graça? Bem, isso nos levaria à essência de toda a vida cristã, que é a sua palavra. É pela palavra de Deus que a graça de Deus vem até nós. É pela palavra de Deus que nós vivemos a graça de Deus. Amém, meu irmão? Isso me leva até ao livro de Atos, capítulo 10. Conta uma história sobre um homem muito bom. Ele tinha um grande estatuto social, ele era um homem muito bem encarado na sociedade e ele exercia o seu julgamento com justiça, sabedoria e amor. E era bom diante de todos e Deus amava muito esse homem, mas ele não vivia da graça de Deus. Entenda que não é suficiente você ser bom, você precisa ter a graça de Deus em ti. Deus então, o que fez para estar com este homem? Ele mandou que Pedro fosse para aquela casa e para que falasse da sua palavra, para que o homem pudesse receber Jesus como Senhor e Salvador, para que pudesse viver da sua graça. Então, o mesmo homem recebeu Jesus por intermédio de Pedro e ele passou a viver da graça. Aleluia! Entenda uma coisa, você pode ter grande estatuto social, pode ter grande riqueza, mas se você não receber Jesus como Senhor e Salvador, você não vai viver da graça de Deus. Não é por você ter grandes coisas que aquilo vem de Deus. Não se engana. As coisas vêm de Deus por intermédio da graça. Então eu estou aqui como Pedro foi até a casa de Cornélio para poder te convidar para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo e faça comigo esta oração. Ó Senhor Deus, eu creio de todo o meu coração em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu creio que Ele morreu por mim
hoje. Eu confesso que Ele está vivo hoje. Eu confesso com a minha boca que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. A partir deste dia, por meio dele e em seu nome, eu tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Agora sou um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Uau, uau, uau. Muito obrigado por fazer comigo esta oração. Agora você é um filho de Deus. Bem-vindo à grande família de Deus.